Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Olá, nação paroleira! Seja muito bem-vindo de volta ao segundo bloco da Parola 172, a penúltima dentro do tema Perguntas de Deus. E nessa semana nós estamos conversando sobre a pergunta que Jesus fez para Pedro: Pedro, tu me amas? Essa pergunta está registrada lá em João 21:17. Eu não sei se é a primeira, se é a segunda ou se é a terceira pergunta que está nesse versículo, mas uma das três está lá, né, meninos? Estamos aqui, então, com a nossa escalação completa hoje, com defesa, ataque, esquerda, direita, na sua tela, para você que está nos acompanhando aí há 172 semanas. Estamos na 4ª temporada do canal Os Paroleiros, e nós, nesse tempo todo aqui, a gente conseguiu expandir a palavra de Deus para muitos lugares. Muito obrigado para você que nos acompanha pelo Facebook, para você que nos acompanha pelo YouTube e para você que também curte as nossas postagens lá no Instagram, ou então, se você prefere escutar Os Paroleiros dentro das plataformas de streaming no formato de podcast, aquela que for melhor para você, a gente fica feliz. O importante é você estar acompanhando aqui as nossas rodas de parola, onde a gente traz semana após semana um conteúdo bíblico profundo, relevante, mas por que não de uma forma divertida e descontraída. Meninos, vamos então para o nosso segundo bloco aqui, porque nesse segundo bloco, como é de praxe, a gente traz a pergunta que nós conversamos com o panorama bíblico no primeiro bloco, trazendo para os nossos dias de hoje, contextualizando. E aí a pergunta que não quer calar, senhores: se Jesus virasse para cada um de nós e dissesse assim: Xandão, tu me amas? Como seria a nossa resposta? Xandão, como é que você enxerga hoje que é, de fato, a nossa resposta ao amor de Deus? Eu sei que acho que dois de vocês já citaram lá em João, tanto em João no Evangelho quanto na Epístola, que amar ao Senhor é obedecer os seus mandamentos, né? Então, uma das perguntas que você fez no bloco passado seria o limite do amor, né? E aí acho que quem chegou nesse limite do amor foi Jesus, que obedeceu até a morte e morte de cruz, que está lá em Filipenses 2. Então a gente sabe que o limite do amor, ou até da fé, né, que a gente pode pegar Abraão indo oferecer Isaac, que é uma referência do que Deus faria com seu filho, com Jesus. Então a gente vê que o amor ele ultrapassa barreiras que muitas vezes, para quem não crê, é difícil de entender, né? Então, quando a gente vai para 1 João 5, ele vai dizer que nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Esse é o versículo 2. E o 3 diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados ou não são penosos. Então, a maneira de nós expressarmos o nosso amor pelo Senhor é guardar e viver os seus mandamentos, né? Não é só tê-los decorados ou tê-los dentro de nós, mas, acima de tudo, demonstrar isso vivendo, né? Obedecendo a Deus naquilo que Ele tem nos direcionado. E a Bíblia diz que eles não são penosos, eles não são pesados, então eles não são. Na realidade, o que a gente precisa é vencer a nossa carne para que a gente possa praticar isso aí, né? A gente vai voltar ao bloco anterior, que quando Pedro estava na carne, ele tentou, né, arrancar, pôr um brinco em Malco. Mas quando Pedro estava cheio de espírito, ele teve a paciência e o amor de explicar o que estava acontecendo. Então, o segredo, no meu ver, de amar ao Senhor, de praticar os seus mandamentos, é procurar estar cheio dele, cheio do seu espírito, para que a gente possa praticar de uma maneira mais leve essa obediência.
E hoje mesmo eu estava pensando muito nisso, porque muitas pessoas esquecem que a própria busca por Deus através da oração, do conhecimento bíblico, é a nossa maneira de nos relacionar com o Senhor. Então, se a gente só tiver a letra, vai ficar faltando alguma coisa. A gente precisa ter uma intimidade mais profunda para que isso fique mais leve. Para quando ele pedir algo, vai ser mais fácil de atender. E aí a nossa confiança nele vai aumentar com o passar do tempo. Conforme algumas coisas que a gente não obedecia no passado, agora a gente vai passar a obedecer com mais facilidade, né? Então, eu entendo que, como o Paulinho acho que encerrou na fala dele, o Pedro de Atos 2, ele já era um Pedro que podia responder, eu te amo, com esse amor perfeito aí, com esse amor de Deus. Mas porque ele estava cheio de espírito e ele estava citando a palavra, então ele tinha o conhecimento de que era Deus. E ele era um homem que procurava praticar os seus mandamentos. Tanto é que quando ele vai para a casa de... Eu esqueci lá do centurião, Cornélio, que aparece aquela cena mata e come, o Pedro antigo não iria na casa de Cornélio, mas o Pedro novo foi, né? Então foi mais fácil para ele obedecer. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito. Então, quanto mais do Espírito estiver em nós, do próprio Deus em nós, vai ficando mais fácil o trabalho de obedecer. E aí o segredo disso, para mim, é a busca. A gente está buscando. Então, o limite de obedecer, para mim, é conhecer o Senhor e estar cheio do seu Espírito. Poxa, e Arthur, o Arthur colocou a pergunta, né? Qual é o limite do amor? E o Chame rolou uma bola aqui que eu não posso perder. Quando você lembra, né, traz à memória o Pedro de Atos 2, em contraste com o Pedro fujão, né, o Pedro que disse, eu vou morrer pelo Senhor, e não tem coragem disso no final. Eu acho que a passagem na qual nós estamos, né, o João 21, é uma passagem perfeita para nos ajudar a construir a resposta do limite, de qual seja o limite do amor. Só que assim, quando a gente fala de limite, pelo menos para mim, a primeira coisa que vem à mente é o seguinte, qual o ponto máximo, tá? Qual o ponto máximo, tá? No meu entendimento, limite pressupõe isso. Pedro, quando ele responde para Jesus, né, quando Jesus pergunta para Pedro, né, quem falou grego nessa parola foi o Wilson, eu só vou reproduzir o que o Wilson falou, né? Quando Jesus pergunta para Pedro, agapas me, né, você me ama, e o agapas, que vem do agape, no grego, significa aquele amor absurdo, aquele amor incondicional, aquele amor inexplicável, aquele amor maior do que si mesmo, um amor impetuoso, né? Jesus ele está perguntando nesse nível. E Pedro responde para Jesus, philo se, ou seja, eu te amo com uma amizade profunda, né? O filéu, né? Que é de onde vem a resposta de Pedro, é da onde vem o termo filântropo, filantropia para a língua portuguesa, né? Então, assim, cara, eu te prezo muito, eu te levo muito a sério, sabe? Eu levo aquilo que você faz a sério, estamos juntos, né, Arthur? É isso aí. A resposta de Pedro vai nesse nível para Jesus. O que está acontecendo aqui? Movido pela fonte que Pedro estava sendo movido naquele momento, ele está no limite. Esse é o limite da fonte que Pedro estava. A Bíblia apresenta para nós 3 fontes espirituais. Espíritos celestiais, e aí a gente tem o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, a gente tem os espíritos de anjos, que são anjos servidores, espíritos servidores, então tem os espíritos celestiais. Tem os espíritos de trevas, são os demônios, e tem o espírito humano. Existem 3 fontes espirituais que a Bíblia apresenta para nós. E movido pela fonte que Pedro estava movido pelo seu próprio espírito ali, pela sua própria humanidade. Pedro chegou no limite, quando ele diz assim,
te prezo, Jesus. Levo você muito a sério. Te considero para chuchu, né? Ou, ipsis literis, a resposta dele, filo se, né? Eu tenho esse amor filéu pelo Senhor, né? Que é o limite. Pedro chegou no seu limite. Agora, Pedro vai evidenciar que esse limite é rompido quando lá nas suas 2 epístolas, ele já velho, ele já depois de ter doado a sua vida pelo evangelho, né, ele já tendo passado por episódios como esse que o Xandão acabou de citar, né, de Atos capítulo 10, quando ele vai até a casa de alguém que ele não iria antes, ele vai pregar para gentios, ele vai ministrar o Espírito Santo em gentios, ele vai fazer esses gentios participantes da igreja cristã crescente naquela época, ou aquele que nós citamos no bloco passado, falando acerca do episódio de Atos 2, né, quando aquele monte de gente está lá na porta, falando, lá, cambada de bêbado, encher a cara, 9 horas da manhã, tá todo mundo bêbado aí dentro, e Pedro sai lá fora, prega para aquela turma, né, aquela turma converte-se, batiza-se ali, 3.000 pessoas, quer dizer, ali Pedro já tinha uma outra fonte, né? A fonte foi substituída, já não era mais a fonte que limitava a manifestação do amor através de Pedro, mas agora a fonte era outra, a fonte já não era ele. A fonte já proporcionava meios do amor perfeito, o amor ágape, o amor de Deus manifestar-se acerca de Pedro, né? E agora eu quero emprestar uma fala de Paulo para explicar o que acontece com Pedro. Porque Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 2, nos versos 19 e 20, ele diz assim, já não sou eu quem vivo, agora é Cristo que vive em mim, né? É o Senhor que vive em mim. E essa nova vida, que é a vida de Deus em mim, obrigatoriamente, ela vai manifestar traços de Deus em mim. Então, o potencial de amor que era limitado quando a fonte de Pedro era ele mesmo, o homem Pedro, né? Não trabalhado pelo Espírito, não movido pelo Espírito, esse limite é rompido quando o Espírito passa a mover-se a partir de Pedro e já não é mais Pedro quem vive, né? Por isso que eu disse, estou pegando uma fala de Paulo emprestada aqui e aplicando ela em Pedro. Mas a partir do momento que o Espírito Santo vem sobre Pedro, já não é mais Pedro quem vive, mas é Cristo que vive nele. Então a perfeita expressão do amor e a possibilidade de agora sim viver o ágape de Deus é rompida e Pedro chega neste novo patamar de amor. Agora, sim, de um amor maior do que a própria vida. Porque Pedro entrega a sua vida por conta deste amor, e isso mais tarde. Não quando ele falou que entregaria lá no começo, mas lá no final, nas suas epístolas, quando ele diz assim, estou na fila do corredor da morte, né? Eu já estou quase pronto para ser entregue. Eu vou ser entregue daqui a pouquinho. Estou em paz e permaneçam em paz. Se você olhar o teor das epístolas de Pedro, o teor é esse. A perseguição está rolando solta. E Pedro está dizendo, eu estou preso aqui e eu estou em paz. Então vocês, crentes da dispersão, permaneçam em paz. Olha o amor, o que o amor fez com esse cara e como essa substituição de fonte, não mais o espírito de Pedro, mas agora o Espírito do Senhor, movendo-se através de Pedro, proporcionou nesse homem. É interessante o que você falou, né? Porque quando você falava em 1 de João, capítulo 4, vai falar que o perfeito amor lança fora todo medo, né? E aquele que é aperfeiçoado no amor, ele não anda em medo. Isso vai dizer que, e aí, já que você usou uma expressão tão bonita, eu também vou tomar uma palavra emprestada do apóstolo Paulo, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 12, que diz assim, que o Senhor faça recrescer e transbordar o amor que vocês têm um pelos outros e por todos, tanto quanto o nosso por vocês. Então, veja, ele passou a experimentar Romanos 5,5, habitando nele, o amor ágape se manifesta no coração dele, ele agora é aperfeiçoado no amor, ele passa a viver um amor crescente, e porque ele vive um amor crescente, agora
ele não é mais aquele Pedro de antigamente. Ele agora é um Pedro que, de fato e de verdade, ele expressa e manifesta o amor ágape. E trazendo isso para os nossos dias, o que eu tenho entendido, que uma vida, estava ministrando outro dia na vida de uma pessoa, e eu falei para ela da seguinte forma: o primeiro caminho, o primeiro passo é você se perdoar. Porque quando você se perdoa, aí você sim vai entender o que de fato e de verdade é o amor de Cristo em você. Você não tem mais que andar com uma consciência de pecado, você não tem mais que andar com uma consciência de derrota, porque em Cristo nós caminhamos em triunfo. E essa pessoa, ela tinha uma baixa autoestima, porque ela não sabia quem era ela em Cristo. Porque ela ainda não era aperfeiçoada. E o próprio João está dizendo aqui que aquele que não é aperfeiçoado no amor, né, ele vive em tormento. Então, nós podemos dizer que aquele que não nasceu de novo, ele vive atormentado. E muitas vezes, pessoas que já nasceram de novo, já aceitaram a Jesus, ainda não entenderam o que é esse propósito de ser aperfeiçoado em Cristo. E esse amor entrando no coração. E aí volta naquilo que eu falei no primeiro bloco, né? Quando Jesus fala para Pedro: Pedro, quando tu te converteres. Ou seja, Pedro, quando você nascer de novo, quando você receber um coração de carne, quando você receber aquilo que a letra que matava agora, vivificando no teu coração, habitará ricamente. E agora você vai ser guiado pelo Espírito, e você, nascido no Espírito, você vai amar de forma incondicional. A ponto, e eu acho isso fantástico, porque quando Paulo diz lá em Gálatas que ele endureceu a face em relação a Pedro, que poderia muito bem falar assim: rapaz, você está achando que você está falando com quem? Eu andei com Jesus, Jesus era meu brother, eu neguei Jesus, ele veio, ele me restaurou, eu sei quem ele era, você era um assassino, você era inspirado pela morte, e você vem falar essas coisas comigo. Pedro, ao escrever as suas epístolas, ele fala assim: eu sei que é difícil entender o que Paulo está escrevendo, mas olha, considera tudo isso que ele está falando. Veja como o amor aperfeiçoou o coração desse homem de tal forma que agora ele não leva em consideração um homem que se chama e se intitula como um abortivo, porque Paulo fala dessa forma: eu sou o último dos apóstolos, e agora ele se levanta e ele diz da seguinte forma: considera a palavra desse homem. Esse homem é um homem rico, ele tem muita coisa para nos enriquecer através da palavra. E sabe, muitas vezes nós, na nossa caminhada, nós ainda não entendemos que Cristo é a esperança da glória. E que nós, como filhos de Deus, o nosso coração, ele... Outro dia eu ouvi uma pessoa falando algo bem interessante, né? Como que você vê se uma pessoa é espiritual? Ela orando em outras línguas, ela fluindo nos dons, ou ela manifestando o fruto do Espírito? E aqui Pedro, que era aquele que arrancou a espada, e ele vira para Jesus e quer tirar satisfação: o que aconteceria com João? E esse daí? E Jesus dá uma lacrada nele, virando para ele, falando assim: o que te importa como que ele vai morrer? Né? Isso não é problema teu, isso é um problema meu. Né? E mesmo assim, Pedro, ele passa a ser um homem, ele vai ser um doador da vida. Ele vai reconhecer Paulo, que era intitulado como abortivo, como um homem cheio do Espírito, um homem que resistiu à face dele, mas agora ele fala: não resista à palavra desse homem. Olha como o coração de Pedro lhe mudou. E lá em Hebreus vai dizer que nós não devemos permitir que raiz de amargura entre no nosso coração, porque, na verdade, o que tem que estar no nosso coração é a manifestação do amor. E como diz Paulo, um amor crescente. Né? Da mesma forma como Pedro lhe diz que graça e paz são multiplicados pelo conhecimento, o amor também no nosso coração, então ele também aumenta, ele também cresce. Mas como assim que ele vai crescer? A partir do momento que e aí tomo as palavras do Xandão, quando eu entendo que, quando eu cumpro os mandamentos, esse mandamento vos dou: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, esses dois pilares, Pedro lhe entende de tal forma. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é algo tranquilo,
Outro dia eu fiz uma brincadeira, eu estava dando carona para uma moça, nós estávamos voltando da igreja, eu e minha esposa, e a gente falou do 70 vezes 7. Ela falou, você tem que me perdoar. Eu falei, não, hoje já foi 490, já foi. Aí ela vira para mim, eu falei, não, já foi 490, hoje não tem, a cota de hoje já acabou. Mas sabe, a plenitude disso, quando nós aprendemos a amar. E aqui nós não vamos utilizar do amor como o mundo preza, como o mundo prega, como o mundo diz. Né? Porque o amor que o mundo prega é um amor eros, é um amor onde eu vou deturpar o caráter de Deus. E aqui não é um amor deturpado, é o amor sacrificial, é o amor que vai fazer com que eu seja um doador da vida. Assim como Cristo mesmo disse, ninguém tira a minha vida eu a dou, né? E não há amor maior do que esse, do que dar a sua vida. E o próprio apóstolo Paulo fala, eu me gasto e me deixo gastar por amor de vós. E esse é o amor de Cristo em nós, a esperança da glória. Vocês sabem que eu quero finalizar essa parola aqui, trazendo uma reflexão um pouco mais profunda, quem sabe, em poucos minutos. Eu tenho me questionado, né, porque não tenho esse direito de questionar as outras pessoas, mas me questionado a respeito do amor a Deus. E a gente foi, durante tantos anos, sendo doutrinado e ensinado a respeito não do amor de Deus, mas o amor a Deus, que aqui o amor de Deus a gente não questiona, mas eu fico pensando se com a minha vida eu tenho de fato amado a Deus. E onde eu quero chegar com essa conversa com vocês, meninos? Eu penso a seguinte coisa: se eu amo a Deus porque Ele me cura, então eu não amo a Deus, mas eu amo a mim mesmo que deseja a cura. Eu faço da cura o meu Deus. Se eu amo a Deus porque Deus me abençoa, então eu não amo a Deus. Eu amo a mim mesmo porque eu quero a bênção. Se eu amo a Deus porque Ele me dá um emprego ou Ele me dá prosperidade, então eu não amo a Deus. Eu amo a mim mesmo e uso Deus para poder alcançar a prosperidade. Esse tipo de pensamento tem me feito meditar muitas vezes, porque assim, o que de fato queremos dizer quando dizemos que amamos a Deus? Esse amor, ele de fato é um amor a Deus pelo que é? Ou é um amor a Deus pelo fato do que Ele nos dá? E aí eu não quero dizer com isso que Deus não nos dá coisas e nós não devemos ser gratos por isso. Mas eu penso, por exemplo, palavras de Paulo, como vocês estavam dizendo aqui, né? Paulo e Silas presos, acorrentados, no meio da madrugada, cantando louvores depois de serem açoitados. E aí eu fico me perguntando que amor é esse que é capaz de louvar a Deus num momento de alta adversidade como essa. Quando tudo não vai bem, quando as coisas não acontecem como a gente espera, quando a bênção não chega no tempo que a gente espera, nós somos ainda capazes de adorar a Deus de todo o nosso coração? E aí eu quero trazer uma interpretação que eu vi há um tempo atrás sobre o maior mandamento: amarás o Senhor seu Deus de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento e de toda a nossa força. E a palavra força aqui, na verdade, se a gente for pegar na palavra original, seria e amai a Deus com o seu tudo. Ou seja, cara, é tudo que você tem, com toda a intensidade que você tem, de todas as maneiras possíveis, de todas as formas possíveis, que alcance todas as facetas de Deus. E aí eu fico pensando, será que hoje muitos de nós, crentes, teríamos a capacidade de amar a Deus, mesmo estando, quem sabe, acorrentados, mesmo estando num tempo de adversidade? Será que de fato amamos a Deus por quem Ele é, ou amamos a Deus por aquilo que Ele nos dá? Será que nós amamos a Deus, ou nós usamos a Deus, que nós amamos muito mais
do que amamos a Deus. E aí eu quero trazer um texto que eu não vou lembrar, mas o Paulinho e vocês vão lembrar com certeza, que é uma crítica, acho que o apóstolo Paulo faz aos cretenses, quando ele fala que o Deus dos cretenses é o próprio umbigo. As pessoas, elas amam a si mesmo, e aí muitas pessoas acabam usando a Deus para poder usufruir daquilo que ele pode nos dar. Eu creio que quando Jesus pergunta para nós hoje se de fato nós o amamos, será que hoje eu sou capaz de amar a Deus em toda e em qualquer circunstância? Repetir as palavras do apóstolo Paulo, onde eu digo que eu sei viver no muito, sei viver no pouco, porque em todas as coisas é o Senhor que me fortalece. É o Senhor que me proporciona tantas experiências, né? Se eu não tenho, eu sou grato porque nada me falta, e se tenho, eu sou grato porque eu posso transbordar. Eu fico com esse questionamento no meu coração, menino, se de fato e de verdade nós temos amado a Jesus, amado a Deus com todo o nosso entendimento, sabe? Então, muito bem, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, foi muito bom estar com você. Seja abençoado na prática da palavra e nos vemos na próxima palavra. Se você gostou dessa parola, curta a nossa página. Nós estamos no Instagram, no Facebook, nós também estamos em todas as plataformas no streaming. Não perca e não seja um menino mau. Compartilhe com os seus amiguinhos. Tchau!